Então, vamos continuar nossa correção. A questão 28 diz o seguinte. A reta passa pelo ponto 0 e 5 e tem inclinação de 45 graus, não tem esse tracinho aqui não, foi 45 graus. Com sentido positivo do eixo horizontal é, então olha o que ele está me dando. Ele está me dando a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, que para determinar o coeficiente angular, quando ele me fornece o ângulo de inclinação, é só calcular a tangente desse ângulo. E nós sabemos que a tangente de 45 é 1, certo? E ele me deu outra informação muito interessante, ó, essa aqui, ó. Ele diz que passa pelo ponto 0 e 5. Bom, nós sabemos que o ponto 0 e 5 é justamente aonde a reta corta o eixo Y, que é justamente a ordenada. E esse valor corresponde ao coeficiente linear, que é o valor de n. O valor de n é onde a reta corta o eixo Y, né? Então, esse valor vai ser 5. Se eu tenho coeficiente angular e tenho coeficiente angular, o linear, eu tenho a equação reduzida da reta. Porque a equação reduzida da reta é dada por y igual a mx mais n. Então, y vai ser igual. Eu vou substituir o m pelo valor correspondente que eu encontrei, que é a tangente 45. Estou repetindo o x. E vou substituir o valor de n, que é onde a reta corta o eixo y, ou seja, o valor onde x é 0, que é 5. Organizando aqui, eu fiquei com x mais 5. Essa é a minha equação reduzida. Só isso, Vanessa, só isso. Quando eu tenho coeficiente angular e tenho coeficiente linear, é só substituir na equação genérica, que é essa mx mais n, ok? Vamos para a próxima questão. A questão 29 diz o seguinte. A equação da reta que passa pelo ponto P, 1 e menos 3, e tem inclinação igual a 3 meios é... Bom, olha o que ele está te fornecendo. Ele diz que a inclinação, que é o coeficiente angular, é 3 meios. Okay? E disse que essa reta passa por um ponto P, que é 1 e menos 3. Que nós sabemos que nós podemos chamar de x0 e y0. Tem o coeficiente, tem um ponto que está na reta, posso usar ioiô, mi, xoxô. Vanessa, por que eu não posso só aplicar naquela outra equação, que é a equação genérica reduzida, como você fez na questão 28? Porque esse ponto não é o valor de n, porque o valor de n é só quando o valor de x é igual a 0, que é onde a reta toca ou corta, na verdade, o eixo da ordenada, tá certo? Então, vamos usar o ioiô mi xoxô. Então, y menos y0. Y0 ó, é menos 3. Vou fazer direto. Ó. Menos com menos da fórmula, mais. Igual, o m é 3 meios. X menos o x0, que é 1. Vanessa, eu tenho dificuldade em trabalhar com fração. Vamos ter calma aqui. Regra de multiplicação de fração. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos fazer isso. Então, y mais 3 vai ser igual. Aqui é como se tivesse o número 1. No denominador, né? Então, eu vou multiplicar numerador com numerador. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 1, 2. Então, 3 meios de x, ok? Menos 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então, 3 meios vezes 1 é 3 meios. Olhei para as alternativas e percebi que ele quer a equação reduzida. Então, eu vou isolar o valor de y. Y vai ser igual a 3 meios de x, menos 3 meios, eu estou só repetindo, deixando o y sozinho. Esse 3 está positivo, ele passou negativo. Então, y vai ser igual a 3 meios de x, é o único termo que tem a variável x, e eu fiquei com essa outra parte aqui que só tem termos independentes. Menos 3 meios e menos 3. Vamos fazer essa operação. Vou fazer ela separada aqui para a gente entender direitinho. Menos 3 meios, menos 3, igual. Subtração e soma com denominadores diferentes. A regra diz o seguinte, você tira o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Como aqui é 2 e 1, a gente sabe que o mínimo múltiplo comum vai ser 2, certo? Multiplicando 2 vezes 1. A regrinha diz que você pode fazer produto dos meios pelos extremos, ok? Opa, falei errado, desculpa. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Meio pelos extremos é quando a gente faz, quando a gente está pensando naquele jeito mais rapidinho, tá certo? Mas não é o caso aqui. Não é meio pelos extremos, não, tá certo? Vou repetir. Eu tirei o mínimo múltiplo comum, 2, ok?
ok? E vou dividir o valor pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes menos 3. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes menos 3, desculpa, gente. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Eu vou fazer de novo para que não tenha dúvidas, tá certo? Eu tirei o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, multipliquei, na verdade, que é 2. 2 dividido para 2 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Fiz a mesma coisa com a outra fração. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Vamos lá, então, agora. Você me deve 3 e me deve 6, você me deve 9 sobre 2, ok? Então, voltando lá para a nossa equação, menos 9 meios, ok? Vanessa, posso fazer daquele jeitinho rápido, fazendo de conta que eu tô fazendo meio pelos extremos? Pode. Como é que é esse jeitinho rápido, Vanessa? Funciona sempre? Funciona. Só que aí, no caso, você vai ter que simplificar a fração, ok? Se for necessário. A gente pensa aqui na multiplicação, 2 vezes 1, 2, e faz na nossa cabeça um faz de conta de meio pelos extremos, tá certo? É só um faz de conta, a gente não pode fazer isso porque eu não tenho uma igualdade, ok? Então, eu faço assim, ó, menos com mais, menos, 3 vezes 1, 3. Menos com mais, menos, 3 vezes 2, 6, que dá a mesma coisa. Tudo feito, ok? Então, a minha equação reduzida é y igual a 3 meios de x menos 9 meios, que é a letra D, ok? Vamos para a próxima. Questão 30. De novo, uma questão que a gente vai trabalhar bastante com soma e subtração de fração. Então, se você tem dificuldade, presta atenção. A equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas 2 e 2/5 e 11 meios e menos 1 é... Ó, ele está pedindo a equação da reta. Me deu 2 pontos, determinante. Vamos fazer pelo dispositivo prático. Eu tenho um ponto qualquer, formado pelas coordenadas x e y, e eu sei que a minha reta passa por 2 e 2/5 e passa também por 11 meios e menos 1. Pode usar aquele determinante tradicional que nós utilizamos na maioria das questões, colocando aqui a minha matriz com 1 para calcular o determinante pela regra de Sarrice. Ou você faz por esse dispositivo prático que vai dar certo do mesmo jeito, ok? Então, vou só repetir o x e y aqui. Lembrando que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Vou fazer aqui. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Quando não aparece, a gente sabe que tem o número 1 aqui, que não interfere de nada na nossa multiplicação. Então, aqui eu tenho mais com mais, mais, x vezes 2, 2x. Então, 2/5 de x. Pronto, só multipliquei. X vezes 2/5, 2/5 de x. Mais com menos, menos, com mais, menos. 2 vezes 1, 2. Ok? Mais com mais, com mais, mais. 11 meios vezes y, 11 meio de y. Ok? Outro lado. Mais com mais, com menos, menos. 2 vezes y, 2y. Aqui, mais com mais, com menos, menos. Olha a multiplicação que você tem aqui, ó. Eu vou fazer ela separada aqui, só pra gente entender ela. 2/5 vezes 11 meios. Olha como é que eu posso fazer isso. A regra para multiplicar frações é numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu posso fazer 2 vezes 11, 22, e 5 vezes 2, 10. Só que essa fração dá para simplificar por 2, ó. Que eu fico com 11 sobre 5. É um jeito. Como é que eu posso fazer isso mais rápido, Vanessa? Olha aqui, ó. 2 no numerador e 2 no denominador. É o famoso cancela, que na verdade nós estamos dividindo. 2 para 2, 1, ok? E só sobrou o 11 no numerador, que está aqui, e o 5 no denominador, que está aqui. Os dois jeitos estão corretos, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 11/5. E o último aqui, menos com mais, menos, e menos com menos, mais 1 vezes x, 1x ou só x. E tudo isso tem que ser igual a 0 para que os pontos estejam alinhados, ok? Vamos organizar a nossa equação, que ela tem muitas frações. Okay? Bom, se você quer fugir das frações, um jeito assim mais rápido de resolver esse problema, para você não ter que ficar somando e subtraindo com frações, é olhar aqui para o denominador. O seu denominador tem 5, 2 e 5.
Os outros que não aparecem, a gente sabe que tem o número 1 aqui. Que o 1 não interfere de nada, nem na divisão e nem na multiplicação, ok? Então, eu sei que o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. Ou seja, o 10 é divisível por 5 e o 10 é divisível por 2. Então, eu vou multiplicar essa equação inteira por 10. Toda, Vanessa? Toda. Só para fugir da fração. 2 vezes 10, 20. X dividido por 5. Menos 2 vezes 10, 20. Mais 11 vezes 10, 110. Y dividido por 2. Eu estou só multiplicando a parte de cima por 10, o numerador, ok? Menos 2 vezes 10, 20. Y. Menos 11 vezes 10, 110 sobre 5. Mais 1 vezes 10, 10x. E 0 vezes 10 é 0. Vanessa, para que você fez isso se os números ficaram maiores? Porque todos os valores agora são divisíveis. Olha aqui. 20 dá para dividir por 5? Dá. Dá 4x. A fração desapareceu. Menos 20. 110 dividido por 2. Dá? Dá sim, é a metade. 55. Y. Menos 20y. Estou só repetindo e fazendo as divisões. Menos 110 dividido por 5. Vamos fazer aqui, ó. 110 dividido por 5. Dá 2, que dá 10, né? Ó. 11 tira 10, sobra 1. E 10 dividido para 5 dá 2, que dá 10 e não sobra nada. 22. Mais 10x. Então, multiplicando essa equação inteira por 10, que é uma equação equivalente, eu eliminei as frações, ok? Eu vou apagar aqui e vou apagar esse determinante só para a gente continuar lá em cima. Então, eu vou repetir. Eu fiz o determinante, calculei as somas e as multiplicações de frações e achei uma equação equivalente, ok? Para eu não ter que ficar fazendo soma e subtração de fração. Poderia fazer? Poderia, sem problema nenhum, ok? Olhando agora para a nossa equação. Eu tenho 4x e tenho 10x. Eu tenho 10, ganhei 4, fiquei com 14x. Para o y. Eu tenho 55y e estou devendo 20, então me sobrou 35y. Bom, e os termos independentes? Opa, cadê meu pincel? Eu estou devendo 20 e estou devendo 22. Então, eu estou devendo 42. E tudo isso tem que ser igual a 0. Olhei para a minha resposta, não é nem a equação geral e nem a equação reduzida. Ele só deixou o x e o y no primeiro membro. Então, eu vou deixar do mesmo jeito. 14x mais 35y. O 42 está negativo, passou positivo. Vanessa, não tem essa resposta. Realmente não tem. É porque eu preciso manipular um pouco mais a minha resposta para achar uma equivalente. Aí eu vou observar o seguinte. Os valores aqui são menores. Então, provavelmente, ele dividiu essa equação por alguma coisa. Qual é a tabuada que tem 14, 35 e 42? Bom, tabuada do 7 tem todos eles, Vanessa. Então, vamos dividir tudo por 7. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu estou fazendo isso com a equação inteira. Do mesmo jeito que você multiplicou a equação inteira por 10. Ou que você faz isso quando você multiplica a equação inteira por menos 1. 14 dividido para 7 dá 2x. 35 dividido para 7 dá 5y. E 42 dividido para 7 dá 6. Bom, 2x mais 5y igual a 6, que é a letra A. Tá certo? Espero vocês na próxima aula para a gente continuar a correção, ok?